Bom dia, presidente. Muito bom te ver de novo. Obrigado pela entrevista. Esta entrevista é para o público brasileiro, mas também internacional. E todo mundo de fora do Brasil já sabe muito bem que você acredita que sua condenação é injusta. E vamos discutir isso muito daqui a pouco. Mas também muitas pessoas me perguntam sobre seu tratamento aqui na prisão. E você disse várias vezes que seu tratamento que você está recebendo das autoridades aqui na prisão é profissional e humanitário. Ainda está assim? Eu não sei o que é tratamento humanitário na prisão. Eu tô preso, tô numa solitária. A verdade é que é uma solitária, porque eu fico a maioria do tempo inteiro sozinho, recebo os meus advogados e só. E a família uma vez por semana. Eu não sei se isso é bom. O que me faz suportar tudo isso, sem ódio e com muita esperança, é que tem milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros que, mesmo em liberdade, vivem pior do que eu estou vivendo. Eu almoço, eu janto. Mas o Brasil é um país que você governou 8 anos, que tem muitos prisioneiros. Como pode comparar seu tratamento aqui, nesta prisão, para o tratamento para prisioneiros comuns, prisões comuns? O brasileiro ou a brasileira que mora numa palafita, ela não tem nenhuma cidadania. O cidadão que mora num quarto de 3x3 e ele é obrigado a almoçar, jantar, cozinhar, fazer sexo com a sua esposa, fazer as suas necessidades fisiológicas num espaço de 3x3, sabe? Ele não está vivendo melhor do que eu estou aqui. Então é por isso que eu me preocupo menos com a minha situação e muito mais com a situação de milhões de pessoas. Mas você não está sendo abusado, torturado? Pessoas estão perguntando veja, assim faz internacionalmente. muitos Eu estou anos, querendo saber disso. não, faz muitos anos que nós brigamos para acabar a tortura. Agora a tortura é mais sofisticada. Ela é com base na delação premiada, onde as mentiras são contadas milhares de vezes ao mesmo tempo e as pessoas, às vezes, ficam 2 ou 3 anos presos até dizerem o que o promotor ou o delegado quer ouvir. Eu poderia citar como exemplo a delação do Palocci, em que ele está mentindo da forma mais, sabe, é quase que uma coisa inexplicável. Você pega o Léo, que está preso aí tentando contar mentiras o tempo inteiro, e a senha é tentar falar do Lula. Isso já faz 5 anos. Você sabe que eu estou aqui, em que nem o juiz, nem o procurador, nem o delegado da Polícia Federal que fez o inquérito tem nenhuma prova contra mim. Eles sabem que o apartamento não é meu. Eles sabem que a chácara não é minha. Mas eles contaram uma mentira. Estão maltratando pessoas. Sim, outras pessoas. ainda hoje Isso continua. está acontecendo para você? Essa é uma certa... Não, eu até brinco com meus advogados que eu gostaria de fazer uma delação. Fazer uma delação contra o Moro, uma delação contra o TRF4, fazer uma delação contra o delegado que fez o inquérito mentiroso, fazer uma delação contra o Dallagnol. Sabe? Eu gostaria, mas ninguém aceita a minha delação. Tá Vamos bom. ver se você consegue publicar uma parte da minha delação aqui. Daqui a pouco. Porque há uma coisa, Gle, há uma coisa que é preciso ficar claro. Me parece que essa frase é de um filósofo inglês, eu não sei o nome, de que a desgraça da primeira mentira é que você passa o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. Você está lembrado, não sei se está lembrado, quando eu fui fazer o primeiro depoimento para o Moro. Na frente do Moro eu disse, você está condenado a me condenar. Porque é a quantidade de mentiras que vocês contaram
sabe, num acordo feito entre a Lava Jato e a imprensa brasileira, porque a Lava Jato não seria o que é se não fosse a cobertura da imprensa, um conluio entre os meios de comunicação televisado, rádio e jornais, em que você tinha praticamente editores em cada jornal para receber as matérias em primeira mão antes dos advogados. Antes dos advogados de defesa receber qualquer notícia, a imprensa recebia. Então, graças a esse conluio, você construiu uma mentira. Então eu fico pensando todo dia e toda hora o seguinte: como é que a Globo vai utilizar o Jornal Nacional para dizer erramos, no caso do Lula? Na entrevista que eu fiz com você em 2016, você criticou duramente o Lava Jato, insistindo que era seletiva, uma operação dedicada a destruir o PT, como você disse agora também, mas depois disso, a Lava Jato colocou na prisão o Eduardo Cunha, que estava liderando o processo do impeachment contra Dilma, também assim como Michel Temer, que se tornou presidente, depois o Dilma foi impeachmentada, mas agora ele solta, mas voltou, depois solta, mas pelo menos está sendo processado, como o Sérgio Cabral, o governador do Rio de Janeiro, e agora está agressivamente atrás do Aécio Neves, o adversário do centro-direita de Dilma na eleição de 2014. Depois de tudo isso, você ainda acha que Lava Jato foi criado só para destruir o PT? Gley, deixa eu lhe falar uma coisa. A Operação Lava Jato, ela foi seletiva durante grande parte do seu funcionamento. Você que é um jornalista estrangeiro e que pode fazer uma investigação com isenção, faça uma investigação quem foram os doadores do PSDB e quem foram os doadores do PT. Quanto recebeu o PSDB e quanto recebeu o PT. E os outros partidos, façam um estudo profundo, sabe, de forma isenta, e você vai perguntar por que só o Vacari foi preso por conta de finança partidária. Cadê os outros tesoureiros de outros partidos políticos? Mas a Aécio não está sendo processado? Mas a Aécio não era tesoureiro de campanha. Eu estou falando das contas da campanha para mostrar que houve um processo inicial de perseguição ao PT. Por quê? Porque era preciso tirar o PT do governo. E como eles não tinham conseguido tirar o PT do governo durante praticamente 4 eleições, era preciso criar condições objetivas para criar uma animosidade contra o PT. E historicamente no Brasil, e acho que no mundo inteiro, essa animosidade ela cresce quando você acusa alguém de corrupção. Tá? Então veja, para ficar muito claro, eu acho que se alguém roubar, deve ir para a cadeia, sendo do PT ou não sendo do PT, sendo católico ou evangélico. Sabe? Roubou, tem que ir para a cadeia. Julgou, apurou, sabe? Provou que roubou, vai para a cadeia. Esse é o Estado de Direito que nós queremos construir. Agora, o que eu estou desafiando são as pessoas que me prenderam, sabe, a mostrarem ao mundo uma única prova contra mim. Eu não estou pedindo nada. Mas você concorda que agora o Lava Jato está atrás de outros políticos, inclusive os seus adversários na centro-direita? Gley, a Lava Jato, aos poucos, ela foi se transformando numa operação política a benefício de quem dela participa. Eu vou te fazer uma sugestão. Uma denúncia que você pode ajudar a investigar. Não faz muito tempo, nós fomos sabedores de notícias de que houve acordo feito no Departamento de Justiça nos Estados Unidos em que o Dallagnol estava pegando para o Ministério Público, para a Operação Lava Jato, 2,5 bilhões de reais. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Tá? Depois saiu uma matéria com autorização, assinatura do seu Moro, sabe, autorizando mais 6 bilhões e 800 milhões da Odebrecht, feito aqui no Brasil.
E nós sabemos que tem acordos de dinheiro para a Lava Jato em várias outras empresas que agora eles não estão permitindo que se tenha acesso aos números. O PT, inclusive, está reivindicando junto à presidência da Câmara, para reivindicar junto à Caixa Econômica Federal, para que a gente possa saber quem é que fez acordo com a Lava Jato. Tá bom. Ora, na verdade, quando alguém faz um acordo desse e quer pegar 2 bilhões e meio de reais, ou 13 bilhões de reais, ou 6 bilhões de reais, essa pessoa está construindo uma máquina política. Está formando uma quadrilha. Tá bom, quero te prometer que estamos já trabalhando com essas questões, investigando... Mas deixa, Glenn, Não, só para não parar pela metade, só dizer o seguinte, olha, Tá. olha, tudo que eu quero é que seja julgado o mérito do meu processo. Eu não quero nada mais do que isso. Eu queria que em algum momento os juízes se preocupassem em ter leitura das provas, tanto de defesa quanto de acusação. Você sabia que eu tive 73 testemunhas e que o Dallagnol não compareceu em nenhuma audiência? Ele criou aquela mentira do PowerPoint e desapareceu. Ele só fala com a Mira Leitão na Rede Globo de televisão e de vez em quando dá uma entrevista. E deve estar fazendo palestra para ganhar dinheiro. Sabe? Então, o que eu quero não é a convicção dele, o que eu quero é uma prova. Ora, se ele provar que eu tenho o que ele acha que tem, ora, não custa nada, eu estou desmoralizado perante a opinião pública. Não podemos resolver isso agora. Você tem suas acusações, quando- mas é uma Quando questão o PT das denunciou, provas. só para você saber, quando o PT denunciou o fundo do Dallagnol, o Dallagnol foi na Caixa Econômica e assinou um documento, sabe, para ser assenhorado o fundo. Ou seja, eu estou condenado sem ter nenhum fundo, sem ter nenhum dólar, nenhum real, e ele está livre, sabe, tentando pegar 2 bilhões e meio de dólares. Nós fizemos a denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Público. Sabe quem vai julgar? O Conselho. O Conselho tem quem? 8 membros do Ministério Público. Então o resultado, qual vai ser? Qual é a dúvida? Durante a eleição de 2018, nós passamos um ano tentando te entrevistar, assim como outros jornalistas, mas nenhum jornalista foi autorizado a te entrevistar, apesar do fato que os presos mais violentos do país, inclusive nem o chefe do traficante do Rio de Janeiro, foram entrevistados na prisão. Mas agora que a eleição terminou e Bolsonaro ganhou, de repente o judiciário está permitindo alguns jornalistas, o Folha, o País, o Kennedy Alencar para a BBC, nós permitido te entrevistar. Como você explica isso? Glenn, eu tenho clareza de que tudo o que aconteceu neste país em função da Lava Jato foi para impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República. Hoje eu tenho muita clareza. Da mesma forma que eu tenho clareza que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está por detrás disso. Da mesma forma Tem evidência para isso? Hein? Tem evidência? Tem Eu provas? tenho só convicção. Por tudo. Da mesma forma que eu tenho, sabe, hoje, muita certeza de que o pré-sal está, sabe, envolvido em tudo que aconteceu comigo e com a Dilma. Ou seja, o golpe, a minha prisão, as denúncias. Veja, porque a Lava Jato ela poderia ter tido um papel importante punindo o empresário se é que ele roubou, mas permitindo que a empresa continuasse a gerar empregos, a pagar salário. Que a Petrobras não fosse quebrada, não fosse vendida, não fosse repartida como eles estão fazendo. Então, hoje eu tenho clareza que a liberação de eu dar entrevista, primeiro eu agradeço a vocês que reivindicaram na justiça. Era para mim ter dado entrevistas antes da eleição. Mas nós pedimos muito tempo Eu atrás, sei. antes E eu da sou- eleição. E eu sou agradecido porque vocês pediram, mas foi negado. Primeiro,
o ministro Lewandowski permitiu e depois foi vetado pelo presidente, acho que o Toffoli, acho que vetou. Eu sabia que estava sendo jogado um jogo. E eu sabia que o jogo era evitar que o Lula pudesse disputar as eleições. Por quê? Porque era tudo que a elite brasileira não queria, era que o Lula voltasse a ser presidente da República. Por quê? Se eles ganharam muito dinheiro no meu governo, se eles ficaram mais ricos no meu governo. Mas não era verdade que, por exemplo, o lucro dos bancos explodiu durante sua presidência? Eu não sei se explodiu, mas cresceu bem. Cresceu muito, não? Mas a verdade é que as pessoas mais pobres subiram um degrau Também. na escala social. E na medida que os mais pobres começaram a entrar em universidade, na medida que começaram a frequentar teatro, na medida que começaram a frequentar restaurante, na medida que começaram a frequentar aeroporto, isso começou a incomodar uma parte da elite brasileira. Mas, presidente, a situação da classe mais rica melhorou bastante também durante seu governo. Então, por que você acredita que essa classe que melhorou muito, que recebeu muito lucros durante seu governo, é contra sua volta? É que não é só uma questão econômica, é uma questão cultural. É importante lembrar que esse país faz pouco mais de 100 anos que acabou com a escravidão na lei, mas a escravidão continua na cabeça das pessoas. É por isso que quem é vitimado, sabe, pela polícia são os negros mais pobres. É por isso que os negros ganham metade do branco, é por isso que a mulher negra ganha menos que a mulher branca, é por isso que é o negro que tem menos escolaridade. Por quê? Porque você tem na consciência das pessoas o escravismo ainda preponderante. É uma coisa grave, mas ela é verdadeira. Isso não termina logo. Então, o que eu acho é que não é uma questão econômica, é uma questão cultural, é uma questão política, é uma questão sociológica. Mas vamos falar sobre essas questões culturais, porque seu governo foi responsável, por exemplo, para aprovar a lei das drogas em 2006. E esse foi um avanço porque diferenciava entre usuário e traficantes e melhorou bastante. Mas como resultado, essa lei fez com que aumentasse muito a população na prisão, especialmente pessoas negras e mulheres. Hoje, olhando à distância, como você avalia essa política de seu governo quando a população na prisão cresceu muito, bastante durante seu governo, o governo do Lula também, de Dilma também? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Nós, entre 2003 e 2014, fizemos todos os mecanismos e aprovamos todas as leis possíveis de ser aprovada para que você pudesse melhorar o sistema de funcionamento policial neste país, para você poder diminuir a corrupção e para você colocar bandido na cadeia. Tudo que você pegar no Ministério da Justiça, sabe, você vai perceber que o avanço aconteceu exatamente no período do PT. Nós não conseguimos resolver o problema da segurança pública nesse país. Tá? Mas nós criamos os mecanismos, inclusive mais civilizatório, para que a polícia tivesse um comportamento. Aparelhamos a Polícia Federal, criamos a Polícia Nacional, com o objetivo de fazer. Tá? Isso agora está sendo deteriorado. O PAC. Você falou do NEM na pergunta que você fez anteriormente. Que foi entrevistado na E prisão. eu lembro numa entrevista que o NEM deu para a revista, se não me falha a memória, Isto É, em que ele dizia que o presidente que mais tirou bandido da rua foi o PT, o governo Lula, porque com o PAC ele perdeu mais de 20 bandidos ligados a ele para ir trabalhar no PAC. Então, se você quiser diminuir a violência, não é distribuindo armas, é distribuindo educação, distribuindo emprego, distribuindo salário, distribuindo oportunidade, distribuindo sonhos e esperança. Mas isso funciona durante seu governo porque o problema é para o grande porção da população era que a violência, o problema de crime cresceu durante
o governo do PT. Por causa disso, o Bolsonaro conseguiu explorar Não essa cresceu no problema. Não é verdade Não que cresceu o no problema governo do PT. Não cresceu no governo do PT. Nós fizemos a maior política de inclusão social da história de 500 anos do Brasil. Mas o crime durante seu governo desceu Não, foi ou bem menor, piorou? bem menor. Agora, uma coisa no Brasil você tem que levar em conta. Uma coisa é quando você age com seriedade e você faz o registro de cada coisa que acontece, e a outra coisa é quando você diminui escondendo os crimes. O que nós fizemos foi uma coisa de muita transparência nesse país, e o objetivo era evitar que as pessoas mais pobres fossem vítimas. Quando você consegue garantir que um adolescente, sabe, possa ter um emprego, esse adolescente não vai ter que roubar um celular ou não vai ter que roubar um tênis. Esse adolescente não vai ter que matar uma pessoa para roubar uma jaqueta. Isso é primário. Quando você dá a esse jovem adolescente a oportunidade dele sonhar, eu posso ter um emprego, eu posso ir para uma escola técnica, eu posso ir para a universidade, esse jovem vai se agarrar a essa oportunidade. Entendi. Qual é o sonho que ele tem hoje? Nenhum. Agora quero discutir a situação política aqui no Brasil e a relação para a política internacional. Porque todo mundo tem muito interesse agora na situação aqui no Brasil por causa do governo Bolsonaro. E em 2015, nos Estados Unidos, era impensável que Trump pudesse ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ninguém acreditou, mas agora ele é presidente. A mesma coisa no Reino Unido com a decisão de sair do EU. A mesma coisa na Europa com partidos nacionalistas e extremistas da direita. Um ano atrás, aqui no Brasil, ninguém acreditava, era impensável que Bolsonaro fosse eleito presidente do Brasil, mas agora ele é. Eu sei que você acredita que a vitória do Bolsonaro foi por causa de coisas únicas ao Brasil, como os ataques da mídia ao PT, e vamos discutir isso daqui um pouco, mas para agora você vê a eleição do Bolsonaro também como parte desse padrão no mundo democrático de partidos extremistas de direita vencendo e derrotando os partidos da centro-esquerda? Olha, no processo democrático no mundo inteiro, a rotação e a alternância de poder é uma coisa normal. Isso vale para os Estados Unidos, vale para a Alemanha, vale para o Brasil, vale. Uma eleição ganha a direita, outra eleição ganha a esquerda, uma outra eleição ganha... Mas a direita está ganhando muito, Agora, muito países. Veja, nós tivemos um período muito extraordinário na América Latina. Um período de mais crescimento, de mais distribuição de renda, de mais inclusão social na América Latina, aconteceu de 2000 a 2014. Com a eleição de Kirchner, Lagos, Cristina, Kirchner, Lula, sim. Evo Morales, Chávez, Rafael Correa, foi um momento de ouro da América Latina. Agora você está vivendo um momento da extrema-direita que estão fracassando de forma absurda. O Macri é um desastre na Argentina e ele é a solução. Tem um livro... Por que isso está acontecendo? Tem um livro do Mia Couto, que é um grande escritor moçambicano, que tem uma frase que é o seguinte: em tempo de terror, escolhemos monstros para nos proteger. Ora, quando você cria o ódio na sociedade, quando você cria a antipolítica, quando você tira a esperança de qualquer pessoa, sabe, nas instituições existentes, ou seja, qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Eu sei que os americanos não acreditavam que o Trump tivesse a menor chance. E por que o Trump ganhou as eleições? Não foi por causa do Putin, como eles tentam falar. É por causa da mentira do fake news, como aqui no Brasil. Só por causa disso? Não, só por causa disso, por causa do desemprego, por causa da desesperança e por causa do discurso, sabe, do Estado Nacional forte, que é sempre uma coisa importante.
né? Ou seja, quando o Reagan e Margaret Thatcher criaram a chamada globalização, na moda dos anos 80 era você falar que moderno era você ser globalizado, abrir a economia para todo mundo, deixar o capital transitar à vontade, embora o povo não pudesse transitar. Agora que a globalização começou a criar problemas para os países desenvolvidos, sobretudo para os Estados Unidos, o Trump encontrou um discurso fácil de falar, os Estados Unidos para os americanos, emprego para os americanos. Mas, presidente, sobre Trump, né, nos Estados Unidos não é bem conhecido que tem muitas pessoas que votaram no Obama em 2008, 2012 e depois votaram no Trump em 2016. E aqui no Brasil temos a mesma coisa. Muitas pessoas que votaram em você e depois na Dilma votaram no ano passado no Bolsonaro. Como você explica isso? Eu posso te dizer uma coisa? Eu conheço razoavelmente bem a Hillary Clinton. Era muito fácil você encontrar uma pessoa mais popular do que ela para ganhar. Ela não era uma figura simpática. Então a eleição do Trump se deveu ao fato dele ter um discurso correto para os operários brancos, sabe, da indústria automobilística que estavam ficando desempregados. Ele prometeu, óbvio, emprego para o povo americano. Prometeu brigar com os chineses para o povo americano para gerar emprego. E isso fez ele ganhar as eleições. Olha, obviamente que pode ser que muita gente do Obama votou nele, como aqui no Brasil pode ser que muita gente que votava no Lula votou no Bolsonaro, até porque o Lula não era candidato. Se o Obama fosse candidato, eu não sei se os votos iriam para o Trump. O fato concreto é que eu não sei, apesar da performance extraordinária do Haddad, eu não sei se eu tivesse candidato, se as pessoas iriam votar, alguns eleitores do PT, votar no Bolsonaro. O dado concreto é que... Eu conheço muitas pessoas que votaram em você, depois na Dilma, depois no Bolsonaro. Então, talvez se eu fosse candidato, essas pessoas não tivessem votado no Bolsonaro. Porque, Glenn, você é jornalista e você sabe o que aconteceu no Brasil. Primeiro, você no Brasil sempre cria a política do pensamento único. O Fernando Henrique Cardoso teve 8 anos de pensamento único favorável, eu tive 8 anos de pensamento único contrário, depois a Dilma teve um pouquinho favorável, quando a imprensa tentava dividir a Dilma do Lula, depois não deu certo, aí passou a ser contra. E aí, quando se criou a ideia do impeachment, aí virou 100% contra. Você foi criando um clima de ódio na sociedade, tentando culpabilizar o PT por toda a desgraça do Brasil, sabe? E quando chega as eleições, não tinha nenhum candidato de direita, eu diria direita normal, porque o Bolsonaro, você poderia hoje comparar ele ao Nero, quando tocou fogo em Roma. O Bolsonaro já está há quase 5 meses no governo e você não ouviu a palavra ainda crescimento, desenvolvimento, investimento, geração de emprego, distribuição de renda. Essa palavra saiu do dicionário. A única coisa que você vê é gente apontando o dedo para você toda hora. Eu não sei se você percebe que esse gesto aqui é o gesto de quem fazia Lula antes. Acho que o Bolsonaro aprendeu a fazer assim, porque deve ter feito muito assim nas minhas campanhas presidenciais. Ou seja, o país está abandonado. O país só se fala em corte e reforma da Previdência, prometendo à sociedade... Mas abandonando por quem? Porque em sua entrevista à Folha e ao El País, você atribuiu a ascensão do direito nacionalista a fracassos do neoliberalismo. E eu gostaria de saber sobre essa questão do fracasso do neoliberalismo aqui no Brasil, mas internacionalmente também. Como que é o relacionamento entre o sofrimento da população e o fato que a população está abraçando pessoas na direita extremista, como Bolsonaro, como outros líderes no mundo democrático. O neoliberalismo, como surgiu na época da globalização, ele está perdendo em tudo quanto é lugar. E não está perdendo para a esquerda, ele perde para a direita. Perde para a direita.
tá? Como perdeu para o Hitler, como perdeu para o Mussolini. Ou seja, nós tivemos dois exemplos agora, que foram Espanha e Portugal, em que a esquerda voltou a ter uma ascensão no processo eleitoral. Mas mesmo na Alemanha, sabe, a Angela Merkel, que é uma senhora política muito forte, ela hoje, se não fossem os acordos com o SPD, ela não governaria a Alemanha. Mas também lá a direita extremista está crescendo. Eu sei, está crescendo no mundo inteiro, mas veja, eu acho que é um alerta para a esquerda. Tá? A direita não vai... Pode ficar certo que depois do Bolsonaro, que depois do Macri, a Cristina vai ganhar as eleições na Argentina. Pode ficar certo que aqui no Brasil a esquerda vai ganhar as eleições aqui na próxima eleição. Pode ficar certo que se o Evo Morales for candidato, ele vai ganhar na Bolívia. E assim em vários estados. Eu espero que os americanos tenham juízo e não permita a continuidade do Trump como presidente americano, porque não é um problema para os americanos. O Trump é um problema para o mundo. Ele tem que saber que, pela importância dos Estados Unidos da América do Norte com o mundo, ele não pode tomar decisões sem levar em conta os reflexos da decisão dele, sabe? No mundo. Ele não pode, ele tem que pensar antes de tomar decisão. Não pode ficar ameaçando guerra para tudo quanto é lado, ameaçando atacar, ameaçando... Chega! Chega de mentira como a do Vietnã, chega de mentira como o Iraque, chega de mentira como a Líbia. É preciso parar, o mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de escola, o mundo precisa de livro, não de armas, o mundo precisa de emprego. Eu às vezes, Glenn, fico irritado porque na reunião que nós fizemos do G20 em Londres, foi a primeira reunião que o Obama participou, a gente tinha tomado decisões importantes para enfrentar a crise de 2008. E uma das possibilidades era que os países ricos, na medida em que tinha diminuído o consumo interno, que eles facilitassem o financiamento para os países pobres se desenvolverem, se modernizarem, comprarem máquina nova, ter acesso a ciência e tecnologia. Isso não foi feito, voltou o protecionismo. Mas, presidente, isso é uma crítica comum para PT também, que embora você e Dilma tenham uma reputação e um passado político de esquerda, a forma que você governou era neoliberal. E existem inúmeros exemplos citados do fato que já discutimos o lucro do banco que explodiu durante sua presidência, assim como o Partido Democrata nos Estados Unidos é financiado por Wall Street e pela Vale do Silício. O PT foi financiado pelas suas empresas mais ricas aqui no Brasil, Odebrecht, o AS, JBS e muitos bancos. Você implementou uma reforma da Previdência em 2004, o Dilma implementou a solidariedade em 2014, a hidroelétrica de Beramonte, que os ativistas do meio ambiente indígenas era contra, você cortou os impostos para pessoas mais ricas. Se você acha que a vitória do Bolsonaro foi causada pelos fracassos do neoliberalismo, você acha que o PT também construiu isso? Não, Glenn, eu não vou responder essa pergunta agora sem antes responder a quantidade de coisas que você falou do PT e do meu governo. Não, quero que você responda. É importante ter em conta o seguinte. Quero que você faz. É importante ter em conta o seguinte. É uma crítica comum, estou perguntando por causa disso. No meu governo, eu nunca disse que era um governo socialista. Primeiro, quando você ganha uma eleição, você tem que estabelecer qual é a correlação de forças que você vai ter para você poder executar as suas políticas. É importante lembrar, querido Glenn, que eu fui eleito presidente da República num parlamento de 513 deputados, eu tinha 91 deputados. O Bolsonaro tem 50. 51. Ele vai precisar muito mais do que eu construir uma correlação de força favorável para ser aprovada as coisas que ele quer. Não adianta ficar dizendo a velha política, a velha política é ele. Ele é um cara que teve 28 anos de mandato. Ele é a velha política. Eu sou a nova.
Eu só tive 4 anos de mandato de deputado e não quis mais ser deputado. Ele teve 28 anos. Então, parar com essa bobagem de nova política e velha política. Parar com essa bobagem. Quem quer governar, governa com o que tem. Eu governo o país que eu tenho. Eu não governava a França, nem a Alemanha, nem os Estados Unidos. Eu governava o Brasil. E quando eu cheguei no governo, tinha 54 milhões de pessoas que passavam fome, que não tomavam café de manhã. E eu tinha assumido o compromisso que no término do meu mandato, cada brasileiro iria estar tomando café, almoçando e jantando. É por isso que eu, mesmo sendo o único presidente que não tem o curso universitário, e também não troco o meu por alguns que têm, sabe? Não troco o meu por alguns que têm, sabe? Sou o presidente da República que mais colocou estudante na universidade, que mais fez universidade federal, que mais fez escolas técnicas na história do país, que mais fez política de transferência de renda, que mais aumentou o salário mínimo, que mais fez assentamento do sem terra. Mas como Por pode quê? explicar o sofrimento da população que trouxe Bolsonaro na presidência Por que eu fiz isso? depois de 14 anos do PT? Por que eu fiz isso, querido? Por que eu fiz tudo isso? Sabe, que eu acabei de dizer? Porque eu entendo que se alguém quiser resolver os problemas do Brasil, alguém tem que utilizar a palavra povo. Alguém tem que olhar para as pessoas e enxergar um ser humano. As pessoas não podem enxergar um número. As pessoas não podem enxergar uma dívida. Você quer diminuir a dívida pública do Brasil? Faça a economia crescer. Você quer diminuir o déficit da Previdência? Gere empregos. Por que em 2014 a Previdência era superavitária? Porque nós criamos 20 milhões de empregos com carteira assinada. Porque nós legalizamos 6 milhões de micros empreendedores individuais. Coloque a economia para funcionar. Só fala em corte. Ora, fala em crescimento, desenvolvimento. Olha para o povo. Não olha para os bancos. Olha, como é que você pode imaginar um país crescer tendo um presidente batendo continência para a bandeira americana? Não, mas estou perguntando porque era você que culpou a ideologia de neoliberalismo para o crescimento do Bolsonaro e outros extremistas. E estou tentando entender a diferença entre como você governou e o Dilma governou e essa ideologia. Quais diferenças você está vendo? Glenn, nós começamos a nossa entrevista, eu comecei dizendo que o grande problema do PT não foi o erro do PT. O grande problema do PT foram os acertos do PT. Ou seja, na América Latina, toda vez que apareceu um presidente que tentou fazer política social, ele foi derrubado. Todas as vezes. A elite brasileira e a elite de outros países não aceitam uma política de desenvolvimento que tem inclusão social. Então, o PT conseguiu fazer, isso não é dito por mim, é dito pela ONU. O PT conseguiu fazer a maior política de inclusão social da história deste país. É importante lembrar que no nosso governo foi o único momento na história em que os mais pobres tiveram um crescimento percentual acima dos mais ricos. Não que os ricos não ganharam, mas que os pobres cresceram percentualmente mais. Foi a única vez e começou a incomodar. Você deve ter ouvido no aeroporto do Galeão, no aeroporto de Congonhas, o aeroporto parece uma rodoviária. Tá cheio de pobre aqui andando, gente que não sabia nem frequentar aeroporto. Então, por que tem tanta raiva deste país que trouxe deixa, o Bolsonaro da presidência? Mas vamos ver. Você é a oportunidade que eu tenho de fazer o povo brasileiro entender o que aconteceu. Veja, vamos pegar o Bolsonaro. O Bolsonaro teve 39% dos votos totais, não dos que votaram, dos votos totais. 39%. No primeiro turno? Não, no segundo turno. Se você fizer a somatória, ele teve 57% dos votos válidos, mas teve 39% do total de eleitores. Mas ganhou com margem grande. É um terço, ou seja, ganhou as eleições. Ganhou as eleições, margem grande. Mas você tem uma maioria de pessoas que não votaram. Não votaram nele. Tudo bem? Tá? Pois bem. Por que votaram nele?
Votaram nele, eu disse a frase para você e vou repetir aqui. Em tempo de terror, muita gente escolhe um monstro para se proteger. E as pessoas preferiram acreditar numa mentira chamada Bolsonaro, num homem que pregava o ódio, num homem que pegava a violência, num homem que não gostava de negro, num homem que não gostava de homossexual, num homem que não gostava de mulher, num homem que não gostava de pobre, um homem que falava que tinha que matar, sabe? E votaram nele. Por quê? Porque do outro lado era o PT, e o PT era o demônio. Quem sabe... Você veja uma coisa, Glenn. Eu, quando perguntado, sabe... muitas vezes eu dizia, foi Deus que não quis que eu ganhasse as eleições em 89. Por quê? Eu perdi em 89, perdi em 94, perdi em 98 e nunca fiquei zangado. Você nunca me viu nervoso porque perdi. Eu ia para casa me preparar para outra. Então, o ódio começou com a vitória da Dilma em 2014, não, começou com as manifestações de 2013 e foi consolidado com a derrota do Aécio, que começou a pregar a queda da Dilma, o ódio. E eles não conseguiram aceitar essa perda. Mas quero perguntar, porque isso é bem importante que você disse agora, que o PT é demônio, ódio contra o PT, porque tem uma crítica comum que estou ouvindo frequentemente sobre a sua estratégia durante a eleição de 2018, especificamente que você fez tudo o possível para enfraquecer a candidatura presidencial de Ciro Gomes, do centro-esquerda, que muitos acreditam que tinha uma chance muito maior de ganhar do Bolsonaro do que o candidato que você escolheu do seu partido, Fernando Haddad, por causa da raiva e ódio que existe no Brasil em relação ao PT, porque Haddad era desconhecido fora do São Paulo. E no primeiro turno, para a audiência internacional, Haddad ficou em segundo lugar. E no segundo turno, Bolsonaro derrotou seu candidato do PT por uma grande margem. E esses críticos falam que você preferia perder para Bolsonaro, mas manter o controle da esquerda com o PT, do que ter uma melhor chance de derrotar Bolsonaro, se isso significasse deixar um outro partido do Ciro representa a esquerda. Essa crítica não é válida. Você acredita nisso? Eu estou perguntando se você acha. Se você acredita, sabe por quê? Eu vou falar que eu sei. Eu sei que seu candidato, que você transferiu muitos votos para deixar ele chegar no segundo turno, perdeu para grande margem de Bolsonaro. E estou perguntando se isso era a estratégia certa. Eu vou tentar falar. Veja, a minha estratégia, a primeira estratégia minha, o que você está falando eu vivi em 89. Em 89, o Brizola, sabe, de quem eu tenho muita boa recordação, achava que ia ser presidente. O Brizola votou do exílio presidente da República. E quando teve as eleições, fui eu que fui para o segundo turno. Você sabe que o Brizola chegou a pedir para que eu e ele desistíssemos para apoiar o Mário Covas? Eu falei, Brizola, mas se o povo quisesse votar no Mário Covas, teria votado, por que não votou? Como é que eu vou ficar agora com os eleitores que votaram em mim? Eu vou desistir para apoiar o Mário Covas que perdeu? Ora, se o povo queria votar no Ciro no segundo turno, por que não votaram no primeiro? Porque você transferiu seu apoio para Haddad e não para Ciro. Não. E porque seu partido impediu ele também ser parceiro com PSB, abriu mão para a possibilidade de ser governador de Pernambuco por causa desse candidato muito popular do PT. Você sabe todas as críticas. Veja, o Ciro reclama porque o PT fez articulação política para trazer o PCdoB e PSB. O que ele queria que o PT fizesse? Que o PT... sabe, não fizesse nada. Ele queria que o PT não conversasse com o PSB. Mas foi você que disse que o PT é demoníaco, que era atacado muito. Deixa eu falar, o Ciro tem que aprender uma coisa. Isso em política é importante. Se você um dia for entrar na política, aprenda isso. Se você quiser que alguém goste de você, você precisa aprender a gostar da pessoa. Se você quiser que alguém te respeite, você precisa respeitar as pessoas. Olha, se o Ciro queria de verdade o apoio do PT, ele poderia ter conversado com o PT. Eu vou lhe contar uma história que você não sabe.
e que ninguém nunca contou para ninguém, porque o Ciro nunca contou. Uma vez o Mangabeira Unga vai no escritório e fala assim para mim, olha, nós fizemos uma reunião com o Haddad e o Ciro. E nós conversamos do Haddad ser vice do Ciro. Eu falei para o Mangabeira, ô Mangabeira, você não acha que antes você deveria ter conversado com o PT? Ora, eu perdi 4 vezes, até chegar lá. O Ciro já perdeu 3, quem sabe ele perca mais uma. Se o Ciro quiser aliados, ele tem que saber conversar. Ele tem que saber convencer as pessoas. Ele tem que assumir compromisso programático. Tudo bem, com certeza o Ciro vai ouvir isso e... Não, vamos eu ter- acho, vai- veja, o Ciro sabe da relação que eu tenho com ele. Eu sempre tive uma relação de muito respeito com o Ciro e sou agradecido ao Ciro de ter participado do meu governo. E vou lhe dizer mais, eu era contra o Ciro ser candidato a deputado e convidei ele para ser presidente do Mas BNDES. exatamente por causa disso, ele sentiu que ele tinha uma chance muito maior do que o candidato que você botou no Agora, segundo não, lugar, mas no sabe o que segundo acontece? turno. Mas tudo bem, vamos... Mas deixa eu lhe contar uma outra- mas, por exemplo, eu quero usar essa oportunidade para discutir um pouco sobre o desafio da esquerda internacional, porque é muito importante, porque você é uma das únicas grandes lideranças da esquerda dos últimos 20 anos que conseguiu vencer eleições nacionais em um grande país, alcançando os mais pobres e marginalizados. E acho que isso é bem importante para ouvir que você pensa sobre os problemas que a esquerda internacional está enfrentando, porque na maioria dos países do mundo democrático, inclusive aqui do Brasil, a esquerda está com grande dificuldade em atrair o apoio desses grupos, enquanto atraem o apoio das classes mais ricas, com pessoas com mais educação formal, universitários. Eu quero saber o que falta à esquerda mundial e brasileira fazer, que você foi capaz de fazer, para se reconectar com o povo. Olha, eu em 2008, na crise econômica, eu descobri que o mundo estava sem liderança. Eu participei de muitas reuniões com os 20 principais presidentes dos países do mundo e eu notava que as pessoas estavam sem saber o que fazer. E a minha preocupação, por exemplo, com a União Europeia, era que a União Europeia tinha ficado muito burocrática, ou seja, não era os políticos que falavam, era a burocracia que falava, era a comissão disso, a comissão... Tudo tem uma comissão para resolver e o político não decide. Eu achava isso muito ruim, sabe? E nos Estados Unidos, o Obama também não tinha instrumentos. Bem, o que eu acho que a esquerda tem que fazer? Eu acho que, primeiro, a esquerda precisa... Sabe, tem esquerda que tem 100 anos de experiência, 150 anos de experiência, 80 anos. O PT tem 40 anos de experiência. E eu acho que a experiência do PT é muito exitosa. O PT, alguns dizem que o PT se distanciou do povo. Olha, o PT precisa eu diria, voltar, não às suas origens. Porque você não governa para um partido, você governa para a sociedade. Quando você ganhar as eleições, você tem que governar para todo mundo. Você pode escolher preferencialmente quem é que você vai atender, mais ou menos. Mas você tem que governar para todo mundo, tem que respeitar todo mundo, tem que gostar de todo mundo, tem que atender todo mundo. Foi assim que eu fiz. Eu duvido, Glenn, que você encontre num país, na época do meu governo, um prefeito, ou um governador, ou um deputado de um partido adversário que tenha falado mal do meu governo. Duvido. Mas quero perguntar Porque sobre... todos foram tratados com decência. Concordo. Você saiu com 86% aprovação. E uma das partes mais importantes, na minha opinião, do seu apelo político foi a sua infância e formação, que você vem da pobreza, que você não aprendeu a ler até 10 anos, era trabalhador desde cedo, como milhões de brasileiros. E eu quero saber se você acha que é importante que os partidos da esquerda sejam mais representados por pessoas que não aprenderam sobre pobreza na faculdade como teoria, mas que cresceram na pobreza e, portanto, entendem essa experiência na pele, podem falar com credibilidade com o povo sobre pobreza, sobre essa experiência. E você acha que a esquerda brasileira, a esquerda internacional tem isso agora, como você conseguiu fazer? Olha, eu acho que a esquerda tem muita gente bem estudada, bem intelectualizada, que pode fazer isso.
o que nós precisamos... Mas é a mesma coisa, o que ter nós experiência? precisamos é criar compromissos. Não é possível você governar um país... Você está lembrado qual foi a atitude que eu tomei quando eu ganhei as eleições? Claro. Você está lembrado que eu coloquei todo o ministério num avião e levei todos os ministros para os 4 lugares mais pobres do Brasil? O que eu queria com aquilo? Eu queria que um Meirelles, que era banqueiro, eu queria que um Palocci, que era médico, eu queria que um Furlan, que era empresário, conhecesse uma palacita, que visse o homem e a mulher no mesmo lugar que eles defecavam, eles comiam. Eu queria que eles vissem a quantidade de meninas, sabe, com 2 ou 3 filhos, com pai desaparecido. Eu queria que eles vissem o Vale do Jequitinhonha, eu queria que eles conhecessem o mundo, tal como ele é, não o mundo de Brasília. Então a esquerda ela tem que assumir compromisso. Você não vai conseguir governar se você não definir para quem que você quer priorizar. Para quem que eu vou governar? Eu gosto de todo mundo, eu gosto do Glenn, eu gosto do Lula, mas eu tenho que escolher. O Glenn come todo dia, o Glenn está estudando, o Glenn tem carro, o Glenn, sabe? Então ele não é a minha prioridade. A minha prioridade é as pessoas mais pobres que não têm e que precisam ter o mesmo que ele tem. Mas para fazer isso, você acha que é importante para ter candidatos que vêm desses bairros, que vêm da pobreza e não aparecem muito acadêmicos? Não, nós temos que preparar. Eu sou de preferência que a gente consiga candidatos que tenham na sua origem as lutas populares correndo no seu sangue, na sua veia. Mas, obviamente, que tem muita gente boa, sabe, que não é de origem pobre, mas que assumiu o compromisso. Óbvio, mas também precisa candidatos... Então, é lógico. Por isso é que o partido... Acho que ele está faltando isso aqui no Brasil. Eu acho que está faltando organizar mais gente para participar, mais mulheres, mais negros, mais índios. Tá bom, tenho 5 minutos, preciso te perguntar sobre... Eu vim te avisar, você não vai perguntar da Venezuela, não? Não, mas preciso te perguntar sobre isso, porque todo mundo vai me matar, porque uma das maiores preocupações internacionais sobre a situação aqui no Brasil é a Amazônia, devido à importância que isso representa para a capacidade do ser humano de proteger o planeta de desastres climáticos catastróficos. Você acredita que a Amazônia está em perigo por causa do governo Bolsonaro? Acho. Como? Acho, veja, porque eles não têm limite. Como eles só sabem destruir, para ele a biodiversidade e o ecossistema dos biomas brasileiros vale muito pouco. O que eles querem é destruir, sabe? E eu me preocupo porque a sustentabilidade e a defesa da Amazônia está dentro de uma política de soberania nacional. O Brasil tem, sabe, quase 16 mil quilômetros de fronteira seca com 10 países. O Brasil tem quase 8 mil quilômetros de fronteira marítima. O pré-sal fica a 200 milhas de distância das nossas praias e, portanto, está quase em águas estrangeiras e nós precisamos proteger. O Brasil tem 12% da água doce do mundo. O Brasil precisa, então, colocar, sabe, as nossas fronteiras, o nosso povo, a nossa floresta, a nossa fauna, a nossa biodiversidade, como se fosse um patrimônio da humanidade, mas subordinado à administração e aos interesses do Brasil. Né? Colocar a questão da ciência e tecnologia, a indústria de fármacos pode ter na Amazônia uma fonte extraordinária de produção de soluções para N doenças no mundo. Então, o Brasil precisa tomar cuidado. Eu tenho orgulho, porque eu participei da COP15 em Copenhague, quando nós assumimos compromisso, depois a Dilma assumiu o compromisso em Paris. Ou seja, eu tenho... Mas você foi criticado também, o Marina Silva, cuja causa era meio ambiente do seu governo, um protesto. E agora todos nós somos mais conscientes sobre o perigo que nosso planeta enfrenta. Então, tem coisas que você teria feito diferente sabendo disso? Glenn, você sabe que eu descobri alguns valores da minha mãe quando ela morreu. Eu não sabia que eu gostava tanto dela. O fato da Marina ter feito uma crítica... A Marina foi ministra do meio ambiente. E deixa o seu governo. Ela foi ministra durante 5 anos. Ela não pode reclamar. Ela foi ministra.
Não era eu que induzia ela, era ela que me induzia a colocar em prática as políticas, sabe, de ambientalistas, ou seja, obviamente que nós não fizemos tudo, mas eu duvido que alguém tenha feito tanto que nós fizemos. Tá bom, com permissão com a polícia, que eu tenho mais um minuto e tenho mais uma pergunta. Ele te dá uma colher de chá, você não vai perguntar da Venezuela, pô? Não, já discutiu isso, acho que com Kennedy, mas eu quero, na realidade, perguntar sobre o juiz Moro, porque ele é o juiz que te condenou e te botou nesta prisão onde estamos, que se tornou inelegível para concorrer ao presidente. E foi depois de tudo isso escolhido por Bolsonaro para ser ministro de Justiça, uma escolha que muitos consideram suspeita, sem não corrupta, ainda que a sentença de condenação tenha sido confirmado num tribunal superior. Esta semana tivemos uma nova revelação que Bolsonaro disse que prometeu a Moro a primeira vaga no STF. Como você vê essa nova revelação em relação do papel de Moro em seu processo criminal e o fato que você está aqui na prisão? Tem mais uma revelação de ontem que você não deve saber. A ministra que me condenou no segundo processo, ela disse num debate ontem em Curitiba que ela copiou a sentença da minha condenação da sentença do Moro. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para você, olhando para você com muita seriedade e responsabilidade. O Moro é mentiroso. O Moro é um subproduto da Rede Globo de televisão e dos meios de comunicação. Ele, como ninguém, planejou com o Estadão. Ele visitou todos os meios de comunicação antes de começar a Operação Lava Jato. E ele tinha dito, num artigo que ele escreveu, sabe, que o sucesso de qualquer operação dependia da imprensa. Um juiz que depende da imprensa para condenar não é juiz. Um juiz, para condenar, ele tem que condenar em função dos autos do processo, em função das provas, contra ou a favor que ele tenha. Então, eu vou dizer para você aqui em bom som, ele é mentiroso, Dallagnol é mentiroso, o delegado que fez o inquérito meu do apartamento é mentiroso, e o TRF4 mentiu a meu respeito. Não pensa que eu estou dizendo isso com prazer, não, porque eu sei quais são as consequências para mim. E para mim, tudo que eu desejo é que o Moro faça um discurso todo dia. Quanto mais ele falar, mas ele vai se comprometer. Ele não nasceu para fazer algo além de ler o Código Penal. Então, você sabe que eu tenho um compromisso de vida. É de provar que essa gente mentiu a meu respeito. Tá bom. Eu estou preso aqui há 1 ano e 2 meses, sabe? Tô muito... Todo dia eu faço um exercício para me controlar, para não ficar com raiva. Estou vendo o Brasil sendo destruído, estou vendo a soberania nacional, estou vendo os militares se entregarem, sabe? A críticas estapafúrdias, ou seja... sabe, é um negócio assim que eu não consigo imaginar aonde nós chegamos. Esse país, em 2008, tinha um compromisso de ser a 5ª economia do mundo. Esse país virou coqueluche no mundo. Esse país é o país responsável de fortalecer o Mercosul, criar o Unasul, criar a CELAC, criar os BRICS, criar o IBAS, fazer reunião entre o mundo árabe e América do Sul, fazer reunião entre o mundo árabe, entre África do Sul e América Latina, entre o país africano e América Latina. O tempo está acabando, então... Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe, esse país está jogando fora tudo que foi construído e agora está jogando fora o sonho com esse corte nas universidades. Não é possível que esses ignorantes, alguns com diploma universitário, não saibam que não tem nenhum investimento mais promissor para o futuro de um país do que escola, do que educação. E foi isso que nós fizemos, é isso que eles estão destruindo. Então o povo só tem um jeito, é reagir. Ele não foi eleito para destruir o Brasil. Ele não foi eleito. Aliás, ele não participou de nenhum debate, ele não tem programa, ele não tem nada.
Ele não tem nada. Tá bom, presidente, precisamos Então, concluir. Você não vai Então, ser preso. eu quero te agradecer. Você não vai ser preso, não. Eu é que posso ficar mais um pouco aqui. Você vai ser solto daqui, viu? Pode ficar tranquilo. Tudo bem. Eu só quero que você saiba o seguinte, ó. E vou fechar uma pergunta que você não fez, eu vou dizer. Acho que não é correto o tratamento que estão dando à Venezuela. A Venezuela, ela tem que ter soberania, tem que ter autodeterminação, e a Venezuela é um problema do povo da Venezuela e não um problema dos Estados Unidos. Trump cuide dos Estados Unidos e deixe de se meter onde não é chamado. Presidente, muito obrigado pela entrevista de novo, mais uma vez. Obrigado a você.